primeiro lugar, eu queria saudar os presentes, né? Os membros da mesa, o senhor Milton, o reitor Paulo Gabriel, o senhor Nádio, que coordena a nossa mesa. E também saudar o nosso reitor, aqui presente, para a conferência seguida. E também destacar a coordenação do evento e do programa na nossa universidade, a professora Rosilda, e a coordenação geral, o professor Antônio Teodoro, que vem de Portugal, né, e está apoiando esse programa. Eu conversei com a Nádia e ela me disse que as falas devem ficar em torno de 20 a 25 minutos, porque temos que deixar um pequeno espaço para alguma questão que os presentes ao seminário queiram colocar. Então, eu vou buscar abordar, me colocar em 20 minutos, para ficar algum espaço de tempo. Eu pensei de tratar da questão, né, em 3 grandes segmentos. Serão pequenos, né, dado o tempo. O primeiro é situar como a sociologia da educação discute a questão do ingresso na escola e da permanência na escola. A segunda questão diz diretamente respeito ao tema desta mesa, a política de ações afirmativas, no nosso caso, na Universidade Federal da Bahia. E o terceiro ponto, o que é que nós podemos colocar em 8 anos de experiência na UFBA, né, em relação à nossa política e quais são os desdobramentos que teremos a partir da lei, chamada de cotas, né, aprovada pelo Congresso no mês de agosto, que a nossa universidade já implementa, como todas as federais têm que implementar, a partir desse ano. Inclusive, tivemos que reabrir o vestibular, nosso processo seletivo, por conta da orientação da Procuradoria Federal. Então, acho que o primeiro ponto de reflexão é exatamente como, eu sendo socióloga, como nós podemos discutir um programa de ações afirmativas. E eu entendo que o primeiro ponto a ser observado é exatamente um trabalho seminal de Durkheim, fim do século XIX, início do século XX, em Educação e Sociologia, quando Durkheim discute a importância da escola na modernidade. Por que o Estado não pode se desinteressar da educação? Por que o Estado precisa assumir a educação, a primária, e torná-la obrigatória? Uma discussão que está já no século XVIII, com os iluministas, quando entendem que há uma associação importante entre educação e cidadania. Esse texto de Durkheim, ao qual me refiro, Durkheim busca discutir que a educação na modernidade teria 2 funções. A primeira, que ele chama de integração, né, e por isso a defesa da escola pública, mantida pelo Estado, e que se via nessa escola e que a sociedade construiria consenso e coesão social, já que a Igreja havia perdido a sua função de integração social. Mas eu chamo de atenção para a segunda função destacada por Durkheim, a da diferenciação. E é exatamente essa perspectiva de Durkheim que vai explicar muito no Brasil as questões nossas como a evasão e a reprovação. Porque Durkheim diz nesse texto que a função de diferenciação vai permitir que os sujeitos eles comecem a serem qualificados diferentemente para o mundo do trabalho. E aí ele diz uma coisa importante, que rebate na questão das ações afirmativas. Essa diferenciação se dá segundo a inteligência, o dom, o mérito de cada um. Então, enquanto na integração todos têm que estar na escola primária e seguir o mesmo currículo para que haja uma coesão, na escola chamada secundária, os estudos pós-secundários, aí há uma diferenciação. E é o mérito que faz a demarcação, que faz a condução dos indivíduos. Ele tem uma frase que eu acho que é muito interessante. Ele diz o seguinte: há homens de ação e há homens do pensamento. Essa discussão de Durkheim, durante décadas, justificou e explicou nosso país e outros países, porque alguns ficam na escola, alguns poucos chegam à universidade, porque são os homens do pensamento
essa distinção construída por Durkheim, à guisa de explicação do fracasso escolar, da evasão escolar, ela permeou, é uma explicação sociológica, mas que, na verdade, ela permeou o senso comum no nosso país e em muitos outros países para explicar o porquê de tão poucos estarem na escola e pouquíssimos poderem chegar à universidade. Uma segunda perspectiva que vem desconstruir a durkheimiana, começamos a tê-la nos anos 70 com as chamadas teorias da reprodução. E eu vou me referir a uma delas, a de Bourdieu. Não me refiro a de Baudelaire, nem Bowles e Dix, apenas a de Bourdieu. Bourdieu se recoloca a questão: por que tão poucos chegam à Universidade Francesa? E por que esses poucos que chegam à Universidade Francesa, eles estão vinculados a uma determinada classe social? É a partir dessa pergunta de Bourdieu que ele vai rever Durkheim e rever a questão do mérito. E Bourdieu entende e discute, Bourdieu e Passeron, no seu trabalho clássico, A Reprodução, diz que é o seguinte: há uma marca de classe, na verdade, na educação. E o sucesso escolar, ele está associado à posição dos sujeitos. Não é pensável que apenas os filhos dos lavradores não tenham inteligência suficiente para chegarem aos estudos universitários. E Bourdieu, então, constrói uma teoria que explica que a manutenção do status quo na sociedade se dá através, não exclusivamente, mas certamente, principalmente, através da educação. Então, a educação, ela é uma instituição que contribui fortemente para a reprodução da sociedade. E se nós pegarmos estatísticas, nós veremos que os sujeitos ocupam aquelas posições ao longo de dezenas de anos, décadas e décadas. Se pegarmos os censos, quem tem acesso à educação superior está numa determinada estrutura de classes, numa determinada posição de classe. Podemos nos lembrar, no Brasil, do censo de 70, quando esses dados serviram a duas posições e a duas discussões. A primeira discussão de Carlos Rondoni, que então presidiu o Banco Central, e que dizia que os que estavam melhor situados, em termos de situação socioeconômica, é porque tinham melhor escolaridade. E a posição do sociólogo, do então sociólogo Fernando Henrique, dizia que, na verdade, os que estavam melhor situados economicamente é que podiam ter uma melhor escolaridade. Ora, essa discussão, ela é fundamental para que a gente possa passar ao ponto seguinte, que é a questão da discussão da pertinência de uma política de ação afirmativa, ou como nós chamamos de cotas. Mas antes de entrar nesse segundo tema, eu queria fazer uma referência a uma situação concreta da Universidade Federal da Bahia. A nossa universidade, como universidade, ela foi criada em 1946. Mas, na verdade, nós somos uma instituição muito mais antiga. Lembremos-nos, e a UFBA gosta, tem muito orgulho de lembrar e enfatizar, que o ensino superior do Brasil começou aqui, na Faculdade de Medicina, que hoje integra a nossa universidade, em 1808. Então, nós temos mais de 200 anos de ensino superior. Temos outras universidades, outras unidades centenárias. Eu destacaria a Escola Politécnica, Faculdade de Direito, Belas Artes, outras mais recentes, criadas no decorrer do século XX. Em 1946, quando a UFBA foi criada como universidade, ela tinha não chegava a 1.600 estudantes. E somente 1.600 estudantes. E por 5 anos ela continuou com este reduzido número de alunos. Pesquisando o censo, nós podemos ver que o nosso estado, a Bahia, em 46, ele tinha cerca de 4 milhões de habitantes. Evidentemente, 70% a 80% área rural. E 75% da população do estado era analfabeta. Se os dados do censo não estiverem errados, ou se minha pesquisa não estiver errada, 10 mil pessoas tinham ensino médio no nosso estado em 46. Por isso, tão poucos podiam chegar à universidade. Porque nós não tínhamos ensino médio, nós não tínhamos massa crítica para demandar o ensino superior.
Então, a nossa universidade é uma universidade que se inicia como universidade com um grupo muito restrito de pessoas, 1.500 em 4 milhões de pessoas. Poucos podiam chegar aos estudos superiores, concentrados em Salvador. Naquela época, nós não tínhamos ainda a escola de veterinária, que já existia porque ela é centenária. Era um Instituto Imperial Agronômico, mas ela não integrava o grupo. Então, é nesse contexto que nós podemos começar a pensar e a discutir por que um programa de ações afirmativas. Se nós tínhamos 4 milhões de habitantes em 46, nós temos hoje 14 milhões. O Brasil, que era um país considerado rural, é hoje considerado urbano, resquícios no campo. O Brasil tem hoje 190 milhões de habitantes. Nesse cenário, eu acho que as teorias da reprodução, elas provocam uma discussão no meio educacional, e contribuem para que se retome a discussão, porque tão poucos ficam na escola. Nós sabemos que temos, ainda na educação básica, principalmente na educação primária, nós temos altos índices de reprovação, na alfabetização, todos os esforços dos programas que são lançados pelo governo, e temos alta taxa de evasão. De 100 crianças que entram na alfabetização, primeira série, chegam ao ensino médio, não todos, poucos. O Brasil não conseguiu ainda universalizar a educação básica, contrariamente ao que eu vi a semana passada da China. China, a Coreia, os países asiáticos realizaram não apenas o ensino fundamental, mas a educação básica, ou seja, a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. O Brasil passa, após a retomada da vida institucional democrática, em 85, com as normas sociais, passa por uma profunda discussão e por uma análise desses dados relativos à escolaridade da população brasileira, no nosso caso, na escolaridade dos nossos cidadãos baianos. Creio que é nesse contexto que os movimentos sociais e também as universidades públicas, particularmente as federais, iniciam uma discussão de inclusão, de trazer para a universidade setores marginalizados da população. Porque, sem dúvida, é através da educação que se dá mobilidade social, mas principalmente é através da educação que os sujeitos podem participar da vida do Estado. Lembremos-nos que na França, todos os quadros do Estado, eles vêm não da universidade, mas sim da Escola Nacional de Administração, a Politécnica, a Ciência Política. Então, o aparato do Estado, a elite do Estado, vem exatamente das instituições que formam os recursos humanos que vão dirigir a sociedade. Por isso mesmo, a educação não é apenas uma questão dos pedagogos, daqueles que estão na faculdade de educação. A educação tem que ser um assunto da sociedade e tem que ser pensado em termos de políticas e de economia da educação. Na UFBA, e eu passo ao segundo ponto, considerando um avanço aqui do relógio, na UFBA, já no fim dos anos 90, temos uma mobilização inicial através de um órgão da universidade que fez e faz história, o nosso Centro de Estudos Afro-Orientais, criado nos anos 50. Deve-se dizer que foi o primeiro instituto criado numa universidade que discutia as questões relativas à África e à Ásia, criado pelo professor Agostinho da Silva, professor português, que veio para o Brasil, exilado por conta da ditadura Salazar, pai do professor da nossa Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, professor Pedro Agostinho, antropólogo e arqueólogo. O professor Agostinho, ao instituir, sob a direção do professor Edgar Santos, que é o primeiro reitor, um instituto muito produtivo de reflexão
e que discute a questão africana, principalmente, mas também asiática, e faz a primeira proposição de termos na UFBA um programa de ações afirmativas. Nós temos um texto do professor Naumar, é o memorial da gestão dele, dos 8 anos de gestão, em que a história das ações afirmativas na UFBA está aqui registrada. E todos podem ter acesso a esse documento. Ele está disponível na universidade, bibliotecas, e podemos também, as pessoas que quiserem conhecer essa história, nós podemos entregar um exemplar da gestão de Naumar, esse memorial, onde nós temos um capítulo sobre as ações afirmativas. E é com base nele que eu agora me recordo. No entanto, essa mobilização, ela não avança. Em 2002, quando o reitor Naumar assumiu a reitoria, ele constituiu um grupo de trabalho que retoma exatamente esse projeto iniciado pelo CEAL. E, neste grupo de trabalho, o pró-reitor, nosso pró-reitor de graduação fazia parte, o professor Oswaldo Barreto, hoje secretário de Educação, fazia parte, e constroem uma proposta concreta. O professor Josélio, que me parece que esteve ontem aqui nesse evento, constrói a proposta da Universidade Federal da Bahia de instituir na nossa universidade um programa de ações afirmativas. Isto porque as nossas estatísticas apontavam a participação percentual da população negra na universidade era muito baixa. Lembremos também que a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, um recurso da Fundação Ford, havia feito um belo programa de pesquisa chamado A Cor da Bahia. E esse material permitiu que a professora Delcério, professora da UNEB, construísse sua tese de doutorado. Qual era a cor da Bahia? Além desses dados extratos de cor, ela apontava a participação de cada um desses estratos, segmentos da população, no ensino superior, no caso, na UFBA. E era uma participação muito restrita, muito pequena. É certo que os cursos nossos, de baixa concorrência, e eu incluo aí as licenciaturas e o curso da minha própria unidade de pedagogia, tinha uma forte participação de negros. Nos lembremos que a cor, que eu não vou falar agora de raça, e se usar o conceito raça, é na direção apontada por Antônio Sérgio Guimarães, que está muito associada à situação socioeconômica. O censo também nos mostra que são os negros que têm os piores salários, que têm a pior renda, né, na sociedade brasileira. Então, os cursos de baixa demanda, como pedagogia e licenciaturas, têm pessoas negras, porque são pessoas pobres. Porque as pessoas afluentes, né, das classes mais afluentes, buscavam os cursos de alta demanda, como medicina, odontologia, administração, psicologia, ciência da computação. Bom, é com base nesses dados que o então reitor Naumar apoia o projeto, né, proposto pelo grupo de trabalho, e leva essa proposta, primeiro, ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade, e defende a proposta. E o Conselho aprova. Em seguida, leva ao Conselho Universitário, em 2004. Abril e maio de 2004, a proposta é discutida nos conselhos. E eu vou me referir ao Conselho Universitário, porque participei da reunião e me recordo dos argumentos. Então, os argumentos que tem dois tipos de argumentos. No nosso caso, na verdade, pesou mais um argumento. Aquele argumento que está fundado lá atrás em Durkheim, o do mérito. O Conselho Universitário, ao apreciar a proposta do Programa de Ações Afirmativas na UFBA, muitos conselheiros manifestavam uma profunda preocupação de que a adoção do programa viesse a prejudicar a qualidade do ensino da universidade. Já temos, só me faltam 5 minutos. Então, o conselho foi uma discussão muito longa no conselho universitário,
E, na verdade, o reitor defendeu, e o grupo de trabalho, né, defendia, e havia grande preocupação. Eu não critico a preocupação, porque a discussão lá da sociologia se tornou senso comum. Na verdade, todos que explicam o fracasso escolar, os professores da escola, né? Explicam exatamente usando o argumento: o menino não quer estudar, o menino é muito inteligente, a família não se interessa. Então, o argumento do mérito se tornou um argumento muito forte. E que, inclusive, mobilizou a sociedade, que achava profundamente injusto o meu filho, que teve uma média melhor no vestibular, ficar fora da universidade, e aquele menino, né, que teve uma média inferior à sua, entrar na universidade por causa da cota. Então, houve uma mobilização da sociedade. No nosso caso, esse foi o argumento principal, a preocupação com o mérito, com a qualidade do ensino. Mas, em outras universidades, e um grupo de intelectuais, né, liderados por antropólogos do Rio de Janeiro, que eu respeito e estimo, que conheço alguns deles, levantaram outra questão. Menos a questão do mérito, mas uma outra preocupação. A preocupação de que as cotas viessem criar no Brasil o que nós não tínhamos ainda, que é o conflito entre grupos étnicos, racial, o conflito racial. Então, um grupo de antropólogos do Rio de Janeiro discutiu, publicou, né, sobre esse assunto, temeroso de que, se nós tínhamos um racismo, mas não era um racismo que se expunha de forma conflituosa, mas que o programa de cotas poderia vir a trazer o acirramento entre grupos étnicos, entre grupos raciais. O nosso programa, então, foi aprovado, poucos votos contra, né, por ampla maioria, e a universidade, em 2004 mesmo, já lançou o seu vestibular nessa perspectiva, né, de reservar parte das vagas da universidade. Então, 43% das vagas da universidade foram reservadas para o programa de cotas. Sendo que é importante frisar a valorização da escola pública. Não era apenas bastar ser negro ou pardo, é ter vindo da escola pública. Dentro da categoria escola pública, então aí você tem um percentual reservado para aqueles que se declaram negros, né, ou pardos, os afrodescendentes. Nosso programa difere, por exemplo, do ANB, que tem um grupo, não é, uma comissão que faz a avaliação da cor da pele do sujeito. Nosso não. E aquele que se declara, se inscreve no vestibular, se declarando, né, negro ou pardo, e tem que estudar na escola pública, no ensino médio. E uma das séries do ensino fundamental da quinta etapa, então ele se autodenomina, então fica num grupo, né, dos que serão analisados como cotistas. O nosso programa era mais amplo. Ele tinha o ingresso, a permanência, a pós-permanência e o acesso. Mas, na verdade, dificuldades inúmeras não permitiram que a universidade trabalhasse o acesso, porque teria que ter uma massa de recursos, não apenas recursos financeiros, mas também recursos humanos, e as dificuldades da legislação impedem a universidade, por exemplo, de ter pessoas fora do seu quadro que ela possa contratar ou até mesmo a bolsa, né? Então, a gente diz. O nosso programa focou o ingresso e a permanência. Também quero destacar que foi iniciativa da UFBA, foi proposta da UFBA, um projeto adotado pelo MEC para todas as outras universidades. Acho que poucos sabem disso. Acho que o MEC também nunca disse que a ideia não tinha sido dele. Mas a ideia foi do reitor Naumar e do pró-reitor Álamo de propor uma bolsa chamada Permanecer, para que aqueles estudantes que entraram, né, pelo sistema de cotas e estavam numa situação de vulnerabilidade socioeconômica, tivessem uma bolsa que é um valor hoje igual à bolsa do PIBIC e pudesse permanecer na universidade. Eles têm uma atividade acadêmica, né, e nós temos hoje cerca de 5.000 bolsas na universidade, entre a bolsa do Permanecer, PIBIC, PIBIEX, todos os programas de bolsa da universidade. Por fim, e aí eu deixo para o nosso programa, ele será avaliado em 2014, mesmo, então, no terceiro bloco, né?
da minha apresentação, porque a nossa resolução que cria o programa, ela estabeleceu que seria um programa de 10 anos que teria que ser reavaliado. Então, nós vamos avaliá-lo em 2014. Para termos dados, nós lançamos este ano uma chamada para a comunidade universitária. Uma chamada convidando a comunidade a analisar o programa, o nosso programa, não apenas o ingresso, mas também os egressos. Qual foi o percurso dos estudantes cotistas na universidade? E ao concluírem a sua formação, foram para onde? Também lembrando uma frase lá do Bourdieu, né? De um dos seus textos da Reprodução, de que ir contra o mercado não ajuda. Né? Então a gente está curioso saber como é que a sociedade e o mercado recebeu nossos estudantes egressos da universidade. E lançamos outra chamada para um outro programa que nós temos na universidade, ou outra modalidade acadêmica, os BI, né? Porque os BI, as nossas estatísticas que estão disponíveis na página da universidade mostram que há uma demanda enorme, né, dos negros, né, negros e pardos, pelos nossos bacharelados interdisciplinares. Então, em 2012, foram inscritos, né, no nosso BI 10% da composição de brancos, 46% de pardos, 34% de negros, né, pretos estão concorrendo no nosso BI. Então, isso também é curioso para a gente. Por que eles estão preferindo tanto os BI? Né? E, embora nós tenhamos, eu vou finalizar com essa estatística, porque eu acho que ela é muito importante, que a gente possa dizer hoje, né, com base nos dados do vestibular, né, que em 2012, né, nós tínhamos classificados nos cursos da universidade de progressão linear, né, 23% de brancos, 49% de pardos, 21% de pretos, 1,6% de amarelos, 0,9% de indígenas. Sendo que em relação aos pretos, em 2001, né, nós tínhamos 7,6% de pretos, né, classificados no vestibular da UFBA. Então, a gente passou de 7,6% em 2001 para 21% em 2012. Isso mostra o acerto, né, da decisão do Conselho Universitário da UFBA, que eu acho que mostra o acerto da liderança, né, do reitor Malmap, que venceu muitas preocupações. E eu digo a vocês, eu me recordo ter dito ao reitor Malmap na época o seguinte: eu, como leitora de Bourdieu, eu defendo o programa de cotas. Porque li Bourdieu, né, e Bourdieu diz que a seleção é uma seleção que está muito demarcada pela forma de selecionar e de avaliar. No entanto, há preocupações como professor da universidade e gente da sociedade, mas o reitor estava certo ao defender e ao insistir e ao enfrentar tantas dificuldades. É assim o nosso programa. Agora nós temos a lei de cotas, nós vamos implementá-la totalmente. Aliás, totalmente não, porque a gente vai manter o percentual dos 40%. Nós temos 45%, 43% é para essa situação e 2% para a população indígena. Mas já começamos, no primeiro ano da lei, a gente já está com 45% das nossas vagas ofertadas para o programa definido, né, aprovado pelo Congresso Nacional. E para o ano, em 2014, o nosso Conselho de Ensino e Pesquisa e Extensão definiu que vai rever, e aí a gente vai atingir 50%, antes mesmo do prazo legal, que é de 4 anos. Então, muito obrigada, eu fico à disposição para esclarecimentos posteriores.